Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, senhor presidente, nós convidamos essa casa, o ilustríssimo advogado, doutor Maxwell, que tem um currículo invejável e que veio trazer a nós, vereadores e vereadoras, a população geral, a cidade, a região, Minas Gerais e o Brasil, uma preocupação que nós estamos tendo, o que vai ser discutido aqui nesse país, a reforma tributária. E o doutor Maxwell, muito bem sabe, é conhecedor da matéria, ele que é graduado em Direito pela UFO, especialista em processo civil, especialista em Direito Tributário, pelo Instituto Brasileiro de Estudo Tributário, foi professor universitário de graduação e pós-graduação, é palestrante e consultor jurídico de várias empresas e de entes públicos na área tributária. Foi presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB e eleito advogado no ano de 2013 por essa casa, indicado pela OAB. Então, presidente, eu quero trazer esse tema tão importante para o nosso país, e dizer que as reformas políticas, administrativas e tributárias propostas pelo Congresso Nacional, pelo governo, têm que ser discutidas e avançadas. A primeira reforma que eu vejo que é fundamental é a administrativa, porque é a máquina administrativa que é pesada. E essa reforma não acontece. Nós vamos agora entrar na reforma política, que era importante também não acontece. E a reforma tributária, pelo que o governo federal está propondo, sem dúvida nenhuma, senhores vereadores e vereadoras, vereador Ronaldo, vereador Sargento Edinaldo, vereadora Glaucia, vereador presidente Sérgio, vereador Leandro, vereador aqui presente, Reginho e todos os demais vereadores que estão nos seus gabinetes, preste atenção nessa grande discussão, porque a reforma tributária, os estados e os municípios irão perder muito também. Mas, pasme, eu conversei agora com o ilustríssimo advogado Dr. Maxwell e me dando uma aula sobre essa questão da reforma. A reforma, quem vai pagar o custo é o povo. O prestador de serviço, ele vai repassar esse custo. O comerciante, o supermercado, o açougue, a padaria, todos eles vão ter que repassar esse custo. O setor imobiliário, todos os setores serão impactados. E nós não sabemos realmente o que isso vai trazer. Mas é importante aqui ser colocado pelo Dr. Maxwell para que nós possamos refletir e convocar a sociedade, as entidades de classe, CDL, a CIUB, FIENG, sindicatos dos comerciantes, enfim, toda a sociedade, a OAB, o dentista, o profissional liberal, qualquer profissional vai impactar. E esse recurso vai ser repassado para quem? Para o povo. Então, senhor presidente, finalizo minhas palavras agradecendo aqui o convite ao doutor Maxwell que está aqui, que irá falar para nós, e chamar a todos os senhores vereadores da assessoria para que nós possamos, nas nossas redes sociais, advertirmos a população o que isso poderá impactar para o nosso país, para o povo, para o trabalhador, porque é o trabalhador que vai pagar a conta. Então, senhor presidente, era só isso. Passa aqui, então, a palavra à mesa diretora para que ela possa encaminhar aí ao doutor Maxwell. Muito obrigado, vereador Antônio Carrijo. Com a palavra, doutor Maxwell Ladir Vieira. Bom dia a todos. Senhor Sergimar Antônio de Melo, presidente, demais vereadores, senhores servidores presentes, população que nos assiste nesse início de debate sobre esse tema tão importante. Eu quero agradecer essa casa pelo convite que me foi feito para conversarmos sobre um assunto de extrema importância, sobre um assunto que reflete no bolso de cada um de nós
reflete na nossa capacidade, inclusive de dignidade da pessoa humana, porque quando se fala em tributação, nós não estamos falando de algo distante da nossa vida, nós não estamos falando de algo distante da nossa realidade. Nós estamos falando de algo que está no nosso dia a dia, que está no pão francês que a gente come no nosso café da manhã, na roupa que a gente veste, no imóvel que a gente ocupa, e inclusive até após o nosso falecimento, a incidência de tributação. Bom, antes de começar esse assunto, eu queria trazer aqui um comparativo que eu costumava ilustrar quando professor de graduação. Todos, eu acredito, conhecem Tiradentes. Tiradentes foi o grande mentor aí da Inconfidência Mineira, que foi um movimento ocorrido de revolta contra carga tributária. Na época, a coroa portuguesa exigia um limite mínimo para a população brasileira, ou para que o Brasil produzisse de ouro. E esse limite, se não alcançado, já havia uma autorização para que os coletores de impostos de Portugal fossem à residência de cada um das pessoas e buscassem o limite de até 20% do que eu tinha de bens em ouro para completar aquele limite mínimo que Portugal queria que o Brasil enviasse de ouro todo ano para lá. Daí surgiu a expressão 1/5 dos infernos, porque era o quinto, era 20%. Hoje, me desculpem ou me perdoem o comparativo, mas nós vivemos 2/5 dos infernos. A nossa carga tributária hoje ela é próxima a 40% do nosso PIB. O que significa isso? Significa que para o assalariado, para a pessoa que ganha um salário mínimo e que tem a sua renda lá de R$ 1.100, 40% dessa renda, quando ele consumir, terá um impacto em média de carga tributária. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que quanto maior a carga tributária, maior é o impacto na vida das pessoas, maior é o impacto na capacidade desta pessoa de consumir, de ter uma dignidade. Bom, eu fiz essa introdução porque hoje, como eu disse, nós temos 40% aproximadamente de carga tributária. Nós temos um sistema tributário, nós temos uma tributação extremamente elevada e que pesa muito na vida de cada um de nós. Não é só do empresário, não é só da pessoa de alta renda, pelo contrário, o impacto é maior sobre pessoas de menor capacidade econômica. Bom, dentro deste cenário, nós vamos começar a tratar sobre esse assunto, sobre a proposta de reforma tributária, focando nesta segunda etapa da reforma, que é o projeto de lei 2.337 de 2021. Pode passar, por favor. Bom, esta é a questão que nós temos hoje, né? Uma carga tributária alta e desequilibrada. Por que desequilibrada? Como eu acabei de dizer, ela impacta muito no bolso daquele que tem menos condição. O Brasil é um dos únicos países do mundo que pretende se desenvolver, que foca a carga tributária sobre consumo. E qual o problema disso? Tanto a pessoa de menor poder aquisitivo quanto a pessoa extremamente rica vai consumir. Sobre a roupa que a pessoa consome, seja assalariado ou seja milionário, a carga tributária é a mesma. E isto faz com que o impacto seja maior, sim, sobre quem tem menor poder aquisitivo.
Nós estamos vivendo um momento de retração econômica, isso é flagrante para todos. Nós temos mais de 100 obrigações acessórias. O que significa isso? Desde emitir uma nota fiscal, desde fazer uma declaração de imposto de renda, a obrigações mais sofisticadas para alimentar um sistema de fiscalização que, em cruzamento de dados, consegue enxergar se nós estamos pagando corretamente ou não. E hoje, com um agravante. O não pagamento de tributo tem sido considerado, em muitos casos, como crime, o mero não pagamento de tributo. Agravado, tudo isso que eu disse, por uma pandemia. Uma pandemia que tem nos impactado, que eu não vou aqui entrar nesse mérito, e se está aos olhos e ouvidos de cada um de nós. Então vamos lá. Quais caminhos que nós temos? Pode voltar, Paulo. Tá, então vamos lá. Os caminhos que nós temos são o planejamento, esse é o primeiro. Se fala muito em planejamento tributário. Né? Um outro caminho é focar a tributação como outros países, a maioria dos países membros da OCDE, que é um órgão ligado à ONU, focam em patrimônio e renda. Nós focamos em consumo. Né? E, além disso, nós temos também um outro caminho, o debate como esse que nós estamos fazendo, para enxergar qual a melhor solução que nós temos. Tá? Pode passar, por favor. E aí, já adentrando na proposta, o que nós temos de foco neste projeto de lei 2337? Qual o principal foco? A mudança no imposto de renda. Isso é bom? É bom, desde que haja uma análise do impacto disso em todos os segmentos, o que me parece que não houve neste caso. Vou tentar trazer aqui, de forma rápida, os pontos principais que nós temos na proposta. Para a pessoa física, quais as mudanças? Não sei se todos sabem, mas existe uma faixa progressiva de cobrança do imposto de renda para a pessoa física. Há uma faixa de isenção, hoje em torno de R$ 1.900 e poucos reais, R$ 1.903 aproximadamente. Dentro deste limite, a pessoa que ganha até isso, ela está isenta de imposto de renda. E acima disso, há uma progressão, ou seja, vai aumentando o percentual conforme o ganho aumente. Essa faixa de isenção, ela será alterada para R$ 2.500, ela será aumentada para R$ 2.500. Esse é o principal ponto defendido nessa proposta pelo Ministério da Economia, de vantagem para a população. Mas se nós analisarmos que a última correção da tabela do imposto de renda aconteceu há mais de 5 anos, e pegarmos a inflação do período, na verdade essa correção é quase toda a correção. Essa mudança na tabela do imposto de renda é quase toda a correção que nós tivemos de perda de inflação. Tá? Outro ponto importante, e esse já não tão bom. Existem duas formas de se apurar um imposto de renda pessoa, de se declarar, melhor dizendo, o imposto de renda pessoa física. Uma delas é a declaração simplificada, que significa o quê? Hoje, para pessoas, por exemplo, a pessoa se aposentou, já criou os filhos, que já tem sua independência financeira, essa pessoa, às vezes, ela não tem tanta despesa a abater do imposto de renda. Hoje é permitido uma declaração simples, onde eu não preciso trazer quais as minhas despesas e eu tenho direito a reduzir 20% do imposto a pagar. Hoje esse limite é R$ 16.754,34. Será reduzido para R$ 8.000. O que significa isso? Que só quem recebe até 40 mil
por ano, terá o direito a entrar nesse regime simplificado. Isso vai elevar muito a tributação de quem está acima, quem está na faixa hoje, em torno de 40 mil a até 80 e poucos mil reais, 81, 82 mil reais. Quem está nessa faixa de renda, o impacto ele pode mais do que dobrar. E, além disso, se permitirá a correção dos valores de imóveis, que parece ser algo bom, mas que tem que ser analisado caso a caso, para aquelas pessoas que têm imóveis declarados no imposto de renda a valor baixo, será permitido até abril de 2022, de janeiro a abril de 2022, uma correção de valores para que essa pessoa declare o valor atual e pague 5% de imposto de renda. Parece bom, mas em alguns casos não é. Tá? Bom, esse impacto de termos aí esse ganho no imposto de renda da pessoa física, de aumento da faixa de isenção e tudo mais, infelizmente, aos nossos olhos, o impacto para a população em geral negativo sobre o imposto de renda da pessoa jurídica será muito maior do que o ganho que haverá no imposto de renda da pessoa física. Por quê? Porque são as empresas, são as pessoas jurídicas que empregam, são elas que movimentam a economia em grande parte. E nós temos mudanças muito relevantes no imposto de renda da pessoa jurídica. Uma delas é, e parece ser algo positivo, a diminuição do imposto de renda da pessoa jurídica, que hoje chega num contexto total a 25%, mais 9% de um outro tributo chamado contribuição sobre lucro, ou seja, a pessoa jurídica no Brasil, ela é tributada em até 34% do seu lucro, ou seja, 1/3 praticamente do seu lucro é alcançado. Nós estamos falando que haverá uma redução na proposta originária em 5 pontos percentuais no imposto de renda, de 25 para 20, e com algumas emendas apresentando uma redução mais significativa. Só que existe um ponto por trás disso. Quando se reduz o imposto de renda da pessoa jurídica, há uma proposta nesse projeto de lei de se tributar a distribuição de lucros em 20%, hoje é isento. Esse é o ponto principal de discussão nessa proposta. Porque nós estamos falando o seguinte, imaginemos uma pessoa jurídica, imaginemos um médico que trabalha como pessoa jurídica, que tenha lá uma renda mensal e que tenha um lucro de 20 mil por mês, fazendo 15 plantões. Ele trabalha, a cada 2 noites, ele trabalha virando a noite. 12, 18, 24 horas. Esse é um cenário comum no nosso país para aumentar a renda dele. Nós estamos falando que essa pessoa ela vai sofrer um impacto de aumentar em 20% a tributação. Porque quando ele recebe na pessoa jurídica e destina esse dinheiro, o lucro, já pagou imposto na empresa dele. Ele está agora distribuindo o lucro para a pessoa física. Ele vai sofrer uma cobrança de mais 20%. Nós estamos falando que esse dinheiro vai deixar de circular na economia. E mais, esse profissional vai trazer esse custo para o aumento do custo do serviço médico dele. Onde que isso vai impactar? Na população. Na população. E isso vai acontecer em praticamente todo o setor de serviços, que é um dos principais empregadores do país. Se nós pegarmos a nossa cidade, grandes empregadores aqui são do segmento de serviços. Por exemplo, empresa de call center. O impacto com as propostas de reforma tributária será extremamente significativo para os empregadores. Bom, este cenário,
ele se agrava mais ainda se a gente olhar alguns segmentos específicos, como o segmento imobiliário. E nós não estamos falando aqui de especulação imobiliária, estamos falando de grandes empregadores. O setor imobiliário está passando por um momento de retomada econômica e emprega muita gente. E o que vai acontecer? Há uma mudança na forma de tributação das empresas que exploram a atividade imobiliária, fazendo com que a projeção de aumento de carga tributária seja de 360% em 2022 e 347% em 2023. Qual o efeito que isso vai gerar? Demissão, diminuição no movimento da atividade imobiliária. Além disso, o Brasil hoje, como muitos países, vive uma necessidade de investimento para expansão do país. Os fundos imobiliários foram responsáveis por 64% dos investimentos em logística e em imóveis comerciais nos últimos anos. 64%. Eles hoje têm um benefício fiscal de imposto de renda, passarão a ser tributados. No dia em que este projeto de lei foi apresentado à Câmara, 24 horas depois, o país perdeu 3 bilhões de reais em fundos de investimentos imobiliários que deixaram o país. Dinheiro que deixou o país. A estimativa de aumento de arrecadação com essa tributação é 1 bilhão e 100. Nós estamos falando aqui de que o país já perdeu 2 bilhões só com a proposta apresentada, entre o que se estima aumentar de arrecadação e aquilo que deixou o país. E nós temos que entender que nós temos uma concorrência global. Quando se pega a carga tributária do Brasil, quase 40%, e se compara com um país em desenvolvimento, não muito longe daqui. Vamos falar de um vizinho nosso, a Argentina, por exemplo, carga tributária de 25%. Eu não vou nem comparar com outros países mais agressivos, como China e Índia, mas vamos comparar com aqueles mais próximos. Nós temos uma carga tributária que desestimula o investimento e vai aumentar. Bom, por fim, para mais uma vez focar aqui nos reflexos que isso vai gerar, o primeiro deles, óbvio, se aumenta a carga tributária, isso vai ser repassado para o preço do produto ou do serviço. E nós teremos, então, um aumento de preço. A mudança na faixa do imposto de renda pessoa física não compensará o aumento da carga tributária. Quando eu falo não compensará financeiramente mesmo. O que vamos ter de isenção, ele é bem menor do que nós vamos ter de cobrança a mais de imposto com essas mudanças. A diminuição, esse ponto é imprescindível sobre a nossa reflexão. A diminuição do capital disponível para novos investimentos e criação de novos negócios. Uberlândia é um polo tecnológico, todos sabem. Nós tivemos grandes operações de vendas de empresas, de compras parciais de empresas aqui, eu não vou citar nomes, mas negócios que movimentaram mais de R$1 bilhão no último 1 ano e meio a 2 anos. O que as pessoas que eram sócias dessas empresas e que receberam esse dinheiro fizeram? Começaram a investir em pequenas outras empresas. É o chamado investidor anjo. É aquele cara que investe em startups, ou seja, empresas em início de vida, para fazer com que as empresas cresçam, para fazer com que a nossa economia se movimente, para fazer com que nós tenhamos inovação. E o que vai acontecer? Nós estamos falando que será tributado em 20% a distribuição de lucro para esses investidores. Haverá um desestímulo no investimento. Isso é um ponto muito claro. E nós já vivenciamos isso com os fundos de investimento e acontecerá em outros casos, a fuga de investimentos do país.
num momento delicado como nós estamos vivendo. Bom, nós temos então, gente, aqui um assunto que, como eu disse, ele afeta a dignidade da pessoa humana. Nós não estamos falando na pessoa de maior poder aquisitivo, estar aqui esperneando porque será tributado na distribuição de lucro. Nós estamos falando que essa conta vai chegar naquele que não tem condição de ter um planejamento tributário arrojado e que vai pagar a conta no consumo de produtos, no consumo de serviços essenciais. Nós estamos falando que essa pessoa vai ter menos dinheiro disponível porque vai ter que pagar mais imposto embutido no custo dos produtos. É isso que nós estamos falando. E quando a gente traz essa visão, nós paramos de entender que a discussão de reforma tributária seja uma discussão apenas de empresários e pessoas bem afortunadas. Não é isso. E gostaria de deixar um ponto para reflexão. Nós temos, como eu disse, um foco em tributação de consumo. Nós temos um foco em cobrança de tributos para consumo. E já adianto a vocês, há uma perspectiva aqui de aumentar ainda mais a carga tributária sobre consumo. Porque a proposta de reforma tributária que nós estamos discutindo aqui, que é a segunda etapa, se nós estendêssemos para a primeira etapa, só 2 tributos a título de exemplo, que são PIS e COFINS, eles passarão para grande parte das empresas de 3,65% para 12%. Nós estamos falando aqui, gente, de um aumento de quase 300%. Ou seja, nós estamos falando de algo que vai impactar no custo final dos produtos e serviços. Bom, quando a gente fala de reforma tributária, de planejamento tributário, de carga tributária sobre a população, nós estamos falando de sobrevivência, nada mais que isso, dignidade da pessoa. Nós estamos falando daquela pessoa menos afortunada, e fazendo um comparativo aqui, para você, cidadão. Se você ganha R$2.000 e a carga tributária é 40%, significa que do seu salário, se você consome ele, em torno de R$800 são impostos embutidos no custo de produto e serviço. Se a carga tributária fosse reduzida em 10%, por exemplo, de 40 para 30, nós estamos falando que para você teria um poder de compra de R$200 a mais por mês. Você teria 2.400 a mais por ano. Você teria um 14º salário a mais de poder de compra e 40% um 15º salário. Nós estamos falando aqui que você poderia levar a sua família a uma viagem de férias, que talvez hoje você não consiga. Então, nós estamos falando de algo que é para o empresário. Nós estamos falando de algo que é para o cidadão. Isso motivou, e eu não estou... Ele vai aumentar a carga tributária, inevitavelmente. Vai aumentar a carga tributária, porque se aumenta para ele, ele não vai diminuir a margem de lucro. Isso é um ponto natural, porque está todo mundo já estrangulado. Está todo mundo já no limite. Tem segmentos econômicos cuja margem de lucro é 2,5% a 3,5%. Esse cara não consegue absorver mais aumento de carga tributária, ele vai passar no custo. Então, quero deixar aqui meu muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento de debate, né, por esse convite feito por essa casa para falarmos sobre um assunto que muitas vezes ele acaba não recebendo a devida atenção pelo impacto que gera na vida das pessoas. E me coloco à disposição para qualquer outro debate, porque para mim é uma satisfação não falar, infelizmente, sobre aumento de carga tributária, mas falar e tentar conscientizar as pessoas sobre como isso impacta a nossa vida, como impacta o nosso dia a dia e como uma carga tributária menor faz
com que nós tenhamos uma economia mais forte. É o contrário. Se compararmos com os Estados Unidos, por exemplo, cujo consumo interno é extremamente elevado, um dos motivos é esse. A versão do ICMS deles lá, ela é muito clara. Ela é, em alguns estados, de 0% a 8%, 9%. O imposto sobre a venda de mercadorias. No Brasil, dependendo da mercadoria, chega a 30%. Então, nós estamos falando de algo que, infelizmente, está no nosso dia a dia de quando a gente acorda a quando a gente dorme. Do nosso pão, do café da manhã, ao colchão onde a gente dorme. E, mais uma vez, muito obrigado aí a todos pela oportunidade de tratar um tema tão sensível.